Quero cumprimentar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero estar lendo com os irmãos um texto da Palavra de Deus que está em João, capítulo 21, versículo 15. Sei que cada vez que nós examinamos as Escrituras, nós descobrimos a vontade de Deus para a nossa vida. Nada mais melhor, satisfatório do que estarmos fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Criador. João capítulo 21, versículo 15 diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão, entristecido-se-lhe por ter dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço te cingias a ti mesmo, e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderá as mãos e outros te cingirá e te levará para onde tu não queiras ir. Disse-lhe isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: Segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia recostara também sobre o seu peito, e disse-lhe: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse Jesus: Senhor, e deste que será? Disse Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Amém. Deus, Ele tem a sua forma de trabalhar na vida de alguém. Creio que se todos forem contar a sua conversão, como conheceu Jesus, como o aceitou, recebeu ele em seu coração,
Cada um tem uma história diferente. Mas o importante é que de qualquer forma, fomos chamados por Deus, aceitos por Deus. Nada pode comprar a alegria da salvação. Nesta cena na praia, Jesus levou Pedro a uma experiência que afastaria toda nuvem de negação. Pedro negou Jesus 3 vezes. Todos os irmãos são conhecedores disso. Quando Jesus foi preso, e ele o acompanhou até o local, mas foi ali reconhecido por estar com Jesus e ele as negou. E ele já tinha sido avisado por Jesus, mas ele não admitiu. Achou que ele já estava em condições de suportarem algumas lutas, perseguições, ameaças. Mas na hora que ele presenciou a pressão ali do Sinédrio, ele não conseguiu manter a sua posição, manter o que ele falou, e aí ele negou 3 vezes. Por isso que nesse texto também, 3 vezes Jesus pergunta a Pedro se ele o amava. O mestre, quando Pedro respondeu que sim, a primeira vez, ele tornou a perguntar a segunda e a terceira vez. Jesus pediu-lhe, em todas as vezes a resposta foi a mesma: apacenta as minhas ovelhas. Por quê? Será que era simplesmente uma pergunta? Tudo que Deus faz na nossa vida não é simplesmente por acaso. Nem o dia que nós recebemos pela graça de Deus no dia de hoje é por acaso. Cada dia que nós recebemos é uma folha em branco, aonde nós temos a oportunidade de escrever a nossa história. Mas não temos como apagá-lo depois de escrito. Por isso que nós precisamos da graça de Deus para escrever algo que glorifique a Deus, que fique como legado da nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como não foi por acaso as perguntas que Jesus fez a ele. Porque uma coisa é dizer que ama Jesus, mas o verdadeiro teste é de estar disposto a servi-lo. Todos dizem que ama Jesus, até porque todos conhecem do que ele é capaz, porque todos sabem que ele é o socorro, que ele é a vida, que ele é a luz.
Por isso que todos diz que ama. Seria fácil Pedro dizer quantas vezes fosse necessário: eu te amo, Jesus. Jesus até perguntou por 3 vezes para deixar ele refletir bem o que ele estava dizendo, para que ele estivesse bem consciente do que estava respondendo. Que às vezes as pessoas respondem as coisas inconsciente, toma decisões inconscientes, compra, vende, muda, casa, meio que inconsciente. Aí depois vem as consequências. E aí ele não sabe mais o que fazer, que rumo tomar. Então Jesus deu para ele a total liberdade dele responder a pergunta de Jesus bem consciente. Aí depois Jesus pediu que ele mostrasse, que ele provasse se realmente ele amava Jesus, se ele estava disposto a servi-lo. Porque amar Jesus é fácil verbalizar, te amo, Jesus. Mas nós precisamos provar o quanto nós amamos esse Jesus. Como? Falando? Não serve, não é assim. Isto não prova, qualquer um fala. Mas é se nós estamos dispostos a servi-lo. Quando nós estamos a serviço dele, servindo ele, não é os nossos gostos que impera, não são as nossas ideias que valem, não é quando nós queremos, do jeito que nós queremos. Nós estamos a serviço dele, a obra é dele, o reino é dele. É ele que dá as diretrizes, é ele que dá a direção, é ele que diz de que forma trabalhar, com que trabalhar. E se nós o amamos de verdade, nós estamos dispostos a servi-lo. E quando nós nos disponibilizamos para servi-lo, nós temos que aceitar todas as formas impostas por ele. Seja nas horas boas, seja nas horas difíceis, seja nas horas amargas, nas horas de lágrimas, na hora que temos dinheiro, na hora que não temos, na hora que temos amigos, na hora que não temos, na hora que somos elogiados, na hora que somos caluniados, na hora que somos rejeitados. É essa hora que Jesus prova quem serve ele. Porque quem serve Jesus, ele tem estrutura para servi-lo, mesmo sendo odiado, pisado, rejeitado, ignorado. Por quê? Porque o compromisso dele é com Jesus. Mas quem diz que serve, mas o compromisso dele é com ele mesmo, ele preserva ele. Ele não se desgasta. Ele serve quando ele quer, o dia que quer, do jeito que quer. Isso não é amor a Deus. Isso não é amor pela palavra. Os discípulos Pedro, Tiago, João, Marcos, Mateus, Lucas, eles provaram que amaram, porque enfrentaram reinos, desafiaram os impérios romanos, as cortes, mas nunca negaram o nome de Jesus Cristo.
e nem por serem açoitados, presos, caluniados, eles deixaram, e muito menos murmuraram por isso. Então Jesus precisava de que os seus discípulos tivessem essa qualidade, porque para prestar serviço para Ele precisa ser de qualidade. Porque se não amar Ele, não vai permanecer. Porque se não amasse Ele, não ia ter estrutura para atravessar as lutas. Por isso que Jesus perguntou: você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor. Falou: então apacenta as minhas ovelhas. Porque quem ama Jesus, ele tem prazer de realizar a obra dele. Ele tem prazer pelas coisas impostas por ele. Ele não reserva a sobra para Jesus. Ele dá a primícia. Ele dá o seu vigor. A sua capacidade de suportar a luta vem de Deus. Porque quando ele ama Deus, Deus tem compromisso com ele. E ao repetir essas coisas, Deus estava realmente ali fazendo prova dele, se realmente ele amava Jesus. Jesus também não aceitava respostas rápidas e superficiais. Ele podia até nem responder no momento. O que Jesus precisava era de uma resposta verdadeira. Não de uma resposta volúveis, que responde sem pensar, sem refletir. Aí ele faz promessa: ah, se Deus me der eu faço, se Deus fizer eu vou, ah, se eu receber eu faço. Isso são respostas superficiais, são coisas do momento, são berganha que ele está fazendo com Deus. Deus está precisando de servo, de discípulo, não de negociador. Por isso que Jesus deixou bem que ele refletisse para poder dar a sua resposta. Quantos que diz eu vou e não vai? Eu faço e não faz. Como diz as Escrituras. Certo homem tinha 2 filhos e ele chega em um e entregou uma tarefa. E o filho respondeu: não posso, não vou fazer. Mas ele virou as costas, ele foi e fez. O outro filho diz: vou fazer, estou indo fazer, eu faço. Só que virou as costas, ele não fez. Com Jesus não tem isso, é sim, sim, não, não. Ou eu faço ou eu não faço. Não somos negociantes, somos servos de Deus, filhos de Deus, nascidos para servir. Então as nossas respostas têm que ser pensadas, alicerçadas. Porque depois que nós falarmos sim, nós temos que cumprir, porque Deus não é homem para estar negociando conosco. Ele é Deus, Ele é soberano.
Por isso que ele tem uma forma de chegar ao cerne da questão. Pedro deveria enfrentar os seus verdadeiros sentimentos e motivações quando Jesus confrontou. Pedro, ainda recém-convertidos, estava diante de Jesus para tomar as suas decisões. E ele precisava estar consciente nas suas respostas. Pedro havia se arrependido, claro, de ter negado Jesus lá atrás. Então ele não poderia cair nos laços de falar outra vez e não cumprir. Ele precisava pensar duas vezes na promessa que ele fazia, no voto que ele fazia, nas decisões que ele tomava, para que ele não voltasse para trás, como ele havia feito quando negou Jesus. Com isso, Jesus, ao perguntar para ele 3 vezes, estava pedindo que ele comprometesse a sua vida em servi-los. É isso que Jesus estava fazendo, preparando ele para servir, porque tinha para ele um grande ministério, um grande caminho, uma grande obra. Ele ainda seria uma grande pessoa, seria muito útil, seria usado nas mãos de Deus, seria um vaso escolhido por Deus. E com isso Deus queria que ele desse uma palavra definitiva e se comprometesse com o reino de Deus. Porque para que Deus lhes confiasse tanto poder, tanta autoridade como os confiou a ele, precisava que ele fosse comprometido. Não precisava ser envolvido. Deus precisa de pessoas comprometidas. E infelizmente o que nós mais contemplamos é pessoas envolvidas. Ele se envolve no ministério, ele se envolve na liderança, ele se envolve na igreja, ele se envolve nos grupos, mas ele não tem compromisso. Só faz quando quer, a hora que a carne deixa. Mas quando a carne não deixa, ele não faz, porque quem manda nele é a carne. Quem toma atitude para ele é a carne. Que pessoas envolvidas não são dirigidas pelo Espírito Santo. Porque os que são guiados pelo Espírito Santo, eles são comprometidos com a palavra. E quem é comprometido pode fazer chuva, sol, a pé, de carro, chorando, rindo, com dinheiro, sem dinheiro. Ele está ali, alegre ainda. Por quê? Porque ele é comprometido. Ele fez-se uma unicidade com Deus. Ele unificou em Deus. Deus está nele e ele em Deus. Então a vida dele é Deus e Deus na vida dele. Não tem mais como ele sair. Ele está preso no reino de Deus. Ele selou esse compromisso com Deus. Ele está aliançado com Deus.
Tanto que ele foi para a prisão, não negou. Mas ele vivia os dias deles para a glória de Deus. Mas os envolvidos não. É só como lhes convém, quando é beneficiado em alguma coisa, ou quando recebe promessa de alguma coisa. A esperança dele está aqui nessa terra. A matéria lhes enche. São saciados das coisas daqui. Por isso que Jesus estava fazendo essa pergunta, porque diante da resposta dele, ele estava comprometendo-se com Cristo. Como é que Jesus podia disponibilizar poder, habilidade, autoridade, visão a Pedro se ele não se comprometesse? Isso é coisas que Deus dá só para os comprometidos. São coisas de valor. São coisas celestiais, são ferramentas celestiais. Deus não vai confiar isso a envolvidos. Até porque a Bíblia diz que Deus dá dons segundo o que for útil. Ele não dá dons para ornamentar a pessoa, para dar nome da pessoa. Ali está um cantor, um pregador, um profeta, mas sem exercício, sem vida. Não, o dom que ele dá é para ser usado na sua obra, no seu reino, para a sua glória. Nós queremos ser usados pelos dons, não usar os dons. Os dias em que nós vivemos, ao invés das pessoas serem usadas por Deus, muitos estão usando Deus, usando para promover, para se promover, para esconder alguma coisa. Mas Jesus está listando, chamando, salvando pessoas que respondam todas as suas perguntas, dizendo: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. E aí, diante das nossas respostas, ele percebe que nós estamos nos comprometendo com ele. A nossa vida está comprometida com Jesus. Se nós a comprometemos com ele, não tem lugar para mais ninguém. Não tem espaço para mais nada. Não cabe mais nada no mundo. Somos preenchidos pelo reino de Deus. Como você responderia se Jesus perguntasse: você me ama? Você me ama de verdade? Você é ao menos meu amigo? O que você responderia? Você está disposto a servi-lo? Responde aí para você mesmo, com toda sinceridade. Deus vai estar analisando a sua resposta, se ela é verdadeira ou não. Mas se ele perguntar, como eu creio que ele está perguntando: você me ama? Você me ama de verdade? Você é ao menos meu amigo? Você está disposto a me servir, a me seguir?
a fazer tudo que eu lhes pedi? Responda para Jesus. Deixe que Jesus examine os seus corações e as suas motivações. E que Deus ajude a dizer sim para Ele. Sim em tudo que Ele perguntar. E tudo que Ele quiser perguntar, que nós possamos estar disposto a responder para Jesus. Quando Jesus perguntou pela terceira vez, Pedro disse: Senhor, tu sabes tudo, Jesus. Tu sabes tudo. O que ele queria dizer? O Senhor é onisciente. Ele queria dizer: se eu falar que eu te amo e não te amar, o Senhor sabe que eu estou mentindo. Se eu falar que eu faço e não fazer, o Senhor sabe que eu estou mentindo. E o Senhor sabe tudo e sabe que eu não estou mentindo. Sabe que eu estou falando a verdade. Sabe que eu estou falando de coração. Tu sabes tudo, por que perguntar outra vez? Ele queria dizer. Jesus responde: se é assim, vou lhes confiar serviço. Apacenta as minhas ovelhas. E o importante é que ele diz: você apacenta, você cuida, você faz, mas elas são minhas. E há um privilégio que Deus dá a cada um, quando Ele dá dom para um, talento para outro, é dele, Ele que deu, mas Ele manda que nós zelemos, Ele confia isso a nós. Então que Deus nos dê graça, nos dê força, sabedoria, para que nós possamos ser verdadeiros com Deus, porque Ele sabe tudo e Ele nos conhece. Que Deus abençoe a todos os irmãos nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém.